Agora eu tenho sido muito criticado na educação porque ali é um antro de sindicalistas, de petistas, que não criticavam quem fazia menos do que eu. Olá, meus colegas professores, todos os profissionais da educação, comunidade escolar e a todos aqueles que se interessam pela educação pública de Minas Gerais. Eu vim fazer esse vídeo aqui logo depois de assistir a entrevista coletiva, live, seja lá como for que o governador gosta de chamar, concedida pelo governador do estado de Minas Gerais, o Zema, e ele não deu aos servidores públicos da educação de Minas Gerais prazo para efetuar o pagamento da categoria. Depois dessa entrevista eu fiz algumas anotações, levantei algumas questões que eu gostaria de ter oportunidade de perguntar para o governador ou de debater com ele. Infelizmente, esse vídeo se faz necessário, além de estarmos atravessando essa crise, além de não recebermos o nosso salário, nós estamos enfrentando ataques sistemáticos por parte desse governo. Fomos chamados recentemente de antro de sindicalistas. Agora eu tenho sido muito criticado na educação porque ali é um antro de sindicalistas, de petistas. What? What the fuck? Ele acusa a categoria de persegui-lo e, na verdade, o que acontece é que a nossa situação, que já não era boa nos outros anos, vem piorando a cada ano desse desgoverno de Minas Gerais. Diante disso, é claro que o professor iria tecer suas críticas. Não é apenas pela questão salarial, nós estamos vendo algumas medidas na educação que eu tive a oportunidade de abordar no outro vídeo, que eu vou colocar no card, que eu não sei se é daqui ou aqui, para vocês. As nossas críticas são técnicas, nós somos profissionais que não têm um mínimo de respeito pela parte do governador, e isso tem um reflexo muito grande na sociedade, um reflexo muito grande na comunidade escolar, causa um distanciamento entre nós e os nossos alunos e os pais desses alunos, entre nós e a comunidade escolar. Isso dificulta as nossas relações. E eu não tô falando isso da boca para fora, eu tô dizendo isso porque nessa entrevista mesmo de hoje não foram poucos os comentários, né, que a gente vê ali nas redes sociais de pessoas que acompanham a live dizendo que nós somos vagabundos, que nós merecemos, que nossos posicionamentos políticos nos desqualificam. E aí eu gostaria de deixar bem claro que nós, acima de tudo, somos profissionais da educação, nós temos formação, nós nos dedicamos para compreender aquele espaço e para tornar aquele espaço um espaço de ensino-aprendizado. Então, se tem algum especialista que deve ser ouvido quando se trata de educação, somos nós. Segundo, somos pessoas como todas as outras, temos as nossas necessidades, temos os nossos posicionamentos e sim, nós temos nossas preferências políticas. Elas não são unânimes, não são todos os professores que se posicionam politicamente da mesma forma. Essa forma como ele nos pinta, essa forma como ele nos julga, ela reduz a nossa categoria, nos desqualifica, ele generaliza toda uma categoria como se a gente estivesse a serviço de algum pensamento, de alguma ideologia, e isso não é verdade. O nosso posicionamento político não nos torna pessoas a serviço de alguma ideologia. É papel do professor ser um ser crítico. É papel da educação, da ciência questionar. Esse é o nosso lugar, é o ofício que a gente exerce na sociedade. Bom, diante disso, eu vou colocar aqui algumas questões. O nosso salário está em atraso desde 2016, portanto, desde antes do mandato do Romeu Zema, ainda no governo Pimentel, porque a gente tem que colocar certas coisas. O governador anda dizendo que os professores perseguem ele e que fazem greve somente no governo dele. Isso não é verdade. Nós fizemos 3 meses de greve durante o governo Pimentel,
justamente pelo desrespeito, pela falta de pagamento do nosso salário. No entanto, nosso salário nunca deixou de ser pago no mês. Ele nunca ameaçou deixar a gente um mês inteiro sem o nosso salário. O que acontece é que esses atrasos vêm aumentando. Esse é o fato, essa é a realidade inquestionável. Se você olhar a data de pagamento, os atrasos vêm aumentando. Quando o Zema afirma que ele não descumpre com a palavra e que ele dá a data e paga na data, é verdade, mas são meias verdades, porque o que acontece é que ele vem atrasando cada vez mais o nosso salário, e a prova disso que agora no mês de maio, o nosso salário referente ao mês de abril não tem data de previsão para o pagamento. São 50 mil professores e servidores da educação que estão com seu 13º de 2019 atrasados. Eles não receberam R$1. 50 mil profissionais da educação que não receberam seu 13º ainda. A questão que ele não respondeu e que tanto ele quanto os secretários fugiram é: onde estão os recursos do Fundeb? E aí muito se fala do Fundeb, mas as pessoas não dizem o que é o Fundeb. Vou ler para vocês o que significa a sigla: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores da Educação. Existem aí iniciativas que acompanham, né, a gestão desses recursos, que dizem, eu vou deixar aqui que existe um montante, é tanto número, gente, que eu nem vou me arriscar a falar, que existe um montante do Fundeb acumulado esse ano, direcionado do governo federal para o estado de Minas. E aonde estão esses recursos destinados a garantir os nossos salários? Eles foram desviados para outras áreas? Não se justifica legalmente e não se justifica, inclusive moralmente, desviar o dinheiro que é direcionado para a educação básica e valorização do professor para o combate ao Covid. O valor que o Fundeb envia é exclusivo para a educação. É para atender esses momentos de emergência. Além disso, eu gostaria de esclarecer que os profissionais da educação não são só professores. Trabalham na educação diretores, supervisores, inspetores e também ASBs, que são as meninas que fazem a comida para os garotos, que estão na cantina, que estão limpando o chão da escola, as carteiras, fazendo a manutenção da escola. ATBs, pessoas no administrativo que fazem a matrícula dos alunos, que conversam diretamente com as famílias, que atendem o telefonema de quando você liga para a escola. Todas essas pessoas estão sem receber. São pessoas, são profissionais que já têm baixo salário e que não têm condição de guardar dinheiro para momentos emergenciais e que vão passar fome, necessidade, falta de remédio durante esse período. Como arrumar um bico, um trabalho na pandemia? Eu tenho colegas que já estão procurando outros trabalhos. Será mesmo que essas pessoas estão a serviço de uma ideologia para perseguir o Zema, ou elas querem apenas uma vida digna, receber por aquilo que elas trabalharam? E são essas pessoas, ASBs e ATBs, administrativo, e aqueles que fazem a manutenção e a limpeza do espaço, que estarão a partir de segunda trabalhando em escala, mas presencialmente nas escolas. Isso contribui com a quebra do distanciamento social e da quarentena, em um momento em que a curva de infecção só vem subindo. Uberlândia hoje tem 12 mortes confirmadas, mais de 5 mil casos suspeitos, mais de 300 confirmados. Nós chegamos a 94% das nossas UTIs lotadas, as frotas de ônibus estão reduzidas. Como esses profissionais que dependem do transporte público vão chegar até as escolas sem estar se colocando em risco, sem colocar em risco a sua saúde e a saúde da sua família? O governo, então, de Minas Gerais, mesmo sem efetuar o pagamento dos servidores da educação, ele propõe que todos nós voltemos ao trabalho na segunda-feira. Alguns, como eu disse, por trabalho presencial, e nós, professores, através do teletrabalho. Bom, o que isso significa, a princípio, pelo que eu entendi, porque com essa ânsia de emplacar logo esse programa, ele vem passando por cima dos professores, inclusive nos deixando
desinformados, perdidos, né? Além de sem salário, sem informação, o que me faz pensar que é até proposital, né, senhor governador? Porque se o professor procurado pela família, se a escola procurada pela família, não sabe do que está sendo já divulgado na televisão, que está sendo divulgado na internet, nós da educação é que saímos como incompetentes. Nós da educação é que saímos como se estivéssemos fazendo corpo mole. E aí ele propõe um programa de teleaulas de educação à distância com uma plataforma na internet. Ele propõe que a navegação nessa plataforma seja gratuita. Ele vai também implementar na Rede Minas a teleaula, né? São aulas gravadas de 20 minutos por sala apenas, cada dia da semana para uma área específica. E aí os professores teceram várias críticas em relação a esse programa. Não é porque hoje nós passamos por uma situação que nunca antes passamos, é que a gente tem que oferecer aos nossos alunos qualquer aula. Se a gente não consegue ser eficiente, se a gente não consegue uma proposta que atenda todo mundo, nós não temos pressa. Nós podemos esperar. Ou vai me dizer, igual a propaganda do Enem, que vai perder uma geração, um ano de profissionais? Quantas gerações e quantos profissionais foram perdidos por falta de oportunidade? O que eu tenho que dar para os meus alunos são oportunidades iguais. Eu tenho que dar para os meus alunos condições deles passarem no vestibular. Não fazer de conta que eu estou dando aula para eles de forma online. E quando eu digo fazer de conta, eu estou dizendo sobre números. A Rede Minas, que vai transmitir as teleaulas, não chega o sinal em 670 cidades do estado de Minas Gerais. Sabe quantas cidades que o estado de Minas Gerais tem? 853. Não é porque esses alunos têm televisão que eles têm acesso ao canal. Além disso, muito do programa depende da internet. E aí, a gente sabe que 700 mil alunos da nossa rede não possuem acesso à internet. Não possuem sequer o notebook, o computador, que tem acesso reduzido, seja no celular dele ou no celular dos pais, no celular do responsável. Uma internet limitada. Como esses alunos vão realizar atividades, leem texto numa tela de celular? Será que isso é o mais adequado? Quanto ao PET, que é o Plano de Estudo Tutorado proposto aí pelo governo do estado, eu nem vou me aprofundar nas críticas em relação a esse material, mas o que eu posso dizer é que ele não foi feito por profissionais que estão dentro de sala de aula. Eles não compreendem a realidade dos nossos alunos. Quando nós tecemos críticas a um programa proposto pelo governo, nós deveríamos ser os primeiros a serem ouvidos. Porque nós somos os especialistas que estamos em contato com essas famílias e que conhecemos os nossos alunos. E se existe um profissional dentro do estado de Minas Gerais que conhece os alunos, somos nós, professores, são os cantineiros, as cantineiras, são as diretoras, os diretores, as supervisoras, os supervisores. Nós estamos em contato diário com essas famílias. Nós entendemos seus problemas, nós entendemos, acompanhamos e às vezes tentamos numa rede ajudar com as dificuldades dessas famílias. Então nós sabemos mais do que ninguém sobre as necessidades deles. Nós não ganhamos nada em perseguir um governador. Nós, profissionais da educação, nós gastamos o nosso tempo nos dedicando para melhorar cada vez mais uma educação que fica cada vez mais sem recurso. O governador é antiético quando coloca essa comunidade que está em contato direto com a gente, não com ele, contra nós. Não somos nós que enriquecemos na vida pública. Alguém de vocês conhece algum professor que enriqueceu? E para finalizar, a solução que o governo deu é que as escolas produzam cópias desses PETs, desses programas para acompanhamento desses alunos. No entanto, a secretaria mandou um documento, que eu vou deixar disponível aí na tela para vocês. Com relação à solicitação do aditivo para o TC de manutenção e custeio para impressão dos PETs, informo que a Secretaria Estadual de Educação já está trabalhando dentro dos limites financeiros e orçamentários impostos pela CEPLAG e pela Secretaria Estadual. Infelizmente, a Covid-19 trouxe uma grande frustração para as receitas estaduais, principalmente referente à arrecadação do ICMS, e nesse momento não é possível proceder com o aditivo solicitado. Entretanto, a escola deverá trabalhar com os recursos que já possui em conta para manutenção e custeio, lembrando que a impressão do material é em último caso. Primeiramente, o aluno deverá tentar acessá-lo
nos diversos meios digitais que foram disponibilizados. Vocês tiveram aí acesso na tela a esse documento, que basicamente diz o seguinte: escolas, se virem. A maioria dos seus alunos não tem acesso à internet? Questionem eles. Perguntem se eles fizeram todos os esforços possíveis e impossíveis. E depois avisem a eles que não tem recurso para fazer essa cópia. Então, mais uma vez, eu, infelizmente, venho aqui fazer um vídeo, venho a público para denunciar e rebater algumas acusações desse governador e questionar essa gestão. Afinal de contas, eu como cidadã tenho direito a questionar essa gestão. Eu como professor, eu tenho o dever de ser um ser crítico. Então, o que eu estou fazendo aqui não é nada mais do que a minha obrigação. Nada me envergonha nesse meu posicionamento. Só me entristece a necessidade de ter que estar aqui nesse momento. Eu gostaria que tanto o governador quanto qualquer outro governo autoritário, com esse vídeo, tivesse a ciência de que nós professores, eu professora, não vou me calar diante de todos esses desmandos e do desmonte da educação pública nesse país. Vai precisar muito mais do que me deixar sem o meu salário para poder me calar.